Enfim, perdemos aí um pouquinho o contato, mas voltamos, né? Então, como eu estava falando para vocês, que Miller Modigliani ele contesta esse VAC mínimo, né? E que ele criou, a primeira vez que ele estudou isso aí, a teoria dele, ele fez um artigo e disponibilizou a ideia deles. Então, vamos ver o que ele disponibilizou nesse primeiro momento. Dentro dessas proposições aqui, ó, ele parte de um princípio de ser bem teórico, né? Primeiro, uma coisa super importante que no mundo de hoje, e até lá no mundo deles, naquela época também, o imposto de renda é fundamental, como eu sempre disse para vocês. Tanto é que o LOL, né, o lucro operacional, a gente só utiliza depois do desconto do imposto de renda, né, por uma questão óbvia, né, porque é um fato que vai acontecer. E aqui nessa teoria dele, ele parte do seguinte princípio, ele diz, olha, vamos considerar que não há imposto de renda. Então já é uma primeira crítica, né. No segundo ponto, ele diz o seguinte, olha, o empréstimo, vamos considerar que não existe risco de falência. Então, toda vez que uma pessoa precisar de dinheiro, ele vai ao banco e ele consegue o que ele quiser, a quantidade que ele quiser, não sei se bem a quantidade, mas ele consegue os recursos necessários. Não existe restrição, né? Então, não existe risco da empresa quebrar, porque se eu estou em dificuldade, eu peço dinheiro e esse dinheiro é devolvido à medida que eu me recupero. Isso pode levar tempo, mas acontece. Então, isso é uma segunda condição, né, dizendo que não há custo de falência. Por quê? Porque toda vez que eu me sentir apertado, eu consigo recursos no mercado. E da mesma forma, eu não quebro e não deixo de pagar o banco, que também é uma outra falácia também, né? Mas ele considerou nesse mundo que ele está, nesse primeiro raciocínio dele, né? Então, consequentemente, como não existe risco de os bancos emprestarem dinheiro e não receberem, então não significa que precisa ter uma taxa alta e porque o risco é minimizado nas circunstâncias que ele vai receber. Diferentemente do custo de capital próprio, né? No capital próprio, é sempre uma preocupação. Toda vez que eu boto dinheiro da empresa, eu não tenho garantia nenhuma de receber. Então eu tenho um risco maior e, consequentemente, se a empresa está endividada, eu vou exigir um pouco mais de recurso. Diferentemente dos bancos, nessa situação que ele criou, que ele empresta a uma taxa bastante flexível para que a empresa mantenha-se em funcionamento. Se precisar, ela continua pegando os recursos necessários e aí ela evita quebrar e paga o banco. Então o banco vai receber de alguma forma esse dinheiro. Tá? E aí, dentro do gráfico, para comparar, dentro desse mundo que ele criou, dentro dessas circunstâncias, que na verdade, essa teoria dele existe assim, ó, um conjunto de proposições, muito mais do que essas três que eu coloquei. Mas dentro do nosso nível aqui, essas são as principais, as mais fortes, que a gente deve considerar. E olha o que aconteceu aqui. Então, a teoria de Miller Modigliani, numa condição sem imposto, e a teoria convencional para a gente ver. Então, por isso que ele diz, ó, não existe um VAC mínimo. Por quê? Primeiro, o custo de capital de terceiros, ele não é restritivo. Toda vez que eu precisar de recursos, eu tenho esse dinheiro. E esse dinheiro eu vou receber porque a empresa evita de quebrar e ela, como não vai quebrar, ele vai receber esse dinheiro com certeza. Diferentemente, então, o que acontece? Então, é uma taxa constante, desde o não endividamento e à medida que o endividamento vai aumentando, o custo permanece a mesma coisa. Diferente quando eu levo em consideração o nível de endividamento na teoria convencional, né, que é o que a gente mais vê acontecer aqui na prática, né? À medida que o nível de endividamento aumenta, o risco aumenta e a gente vai exigindo um pouco mais, o banco vai exigindo um pouco mais de taxa. Aqui, como não existe risco de falência,
né? Então ele não se preocupa em, à medida que o nível de endividamento vai aumentando, eles vão pedindo mais taxa, né? Então isso é uma condição dele lá. Já diferentemente do custo de capital próprio. Então o que acontece? O custo de capital próprio, como se a empresa não se der bem, ele vai acabar deixando de receber os seus dividendos, os seus retornos, e também dificilmente vai poder tirar o seu dinheiro lá. Então o que acontece? O comportamento do custo de capital próprio, ele vai ser uma forma proporcional, né? À medida que o nível de endividamento vai crescendo, né, o nível de endividamento vai crescendo, eu vou exigindo taxas maiores, mas dentro de uma determinada condição, que eu vou mostrar para vocês. Observe que aqui é uma linha reta, e essa aqui, o custo de capital próprio, ele vai aumentando de acordo com o risco da empresa. Como é que é determinada essa taxa aqui, ó? Então vamos ver, existe uma fórmula que, tecnicamente, teoricamente, né, o que acontece? O custo de capital próprio, ele é determinado pelo o custo de capital quando a empresa não tem endividamento, mais o prêmio pelo risco financeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó. O que acontece? Então, o custo de capital de terceiros, neste caso, ele vai ser pré-determinado, né, tecnicamente, pelo quê? Pelo custo, a taxa básica de mercado, vamos chamar zero. O que é o K0? É o custo de capital próprio quando a empresa não tem endividamento, é o custo mais baixo. Acrescido do risco financeiro, ou seja, entre o K0, né, entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros, multiplicado pelo nível de endividamento, por isso que ele vai subindo. Observe o seguinte aqui, ó, dentro do nosso raciocínio. O custo de capital de terceiros, ele permanece constante dentro daquele ambiente que foi criado pelo Miller e Modigliani. Então ele diz assim, olha, a taxa no mercado é 10,60, independente se a empresa está mais ou menos endividada, porque toda vez que ela tiver necessidade, ela tem acesso ao crédito. Então não tem chance da empresa se quebrar. Ela pode demorar mais ou menos para pagar as suas dívidas, mas ela vai pagar, ela tem chance de recuperar. Já o custo de capital próprio, ele tem uma certa característica. Ou seja, eu não vou, pode ser que durante algum tempo, ou durante muito tempo, a empresa não se estabeleça, eu deixo de receber meus retornos. Então é o seguinte, como eu também não tenho, eu tenho risco de não receber esse dinheiro, então acontece o seguinte, para as empresas endividadas, eu vou ter uma determinada taxa. Mas que taxa é essa aí, ó? Vai ser acrescida a taxa de mercado mais o prêmio pago pelo risco. A diferença entre o custo de capital próprio menos o custo de capital de terceiros. E aí eu determino qual seria a taxa de capital próprio que eu vou pedir. E aí eu determino o meu custo aqui, ó. Consequentemente, olha o que acontece com o VAC. Eu tenho KE, tenho KI, tenho nível de endividamento, né? Se eu sei que é 0 ou 100, 20 e 30, aqui está simplificado. Olha o que acontece com o VAC. Fica constante. Tá certo? Então, olha o que acontece aqui, ó, comparado lá. Então, essa é a teoria convencional, essa é a teoria sem impostos, né? E a teoria de Miller e Modigliani. Então, é uma posição bastante radical em relação à teoria convencional. É claro que ele sofreu bastante críticas, mas em termos teóricos, ele é muito bem fundamentado e ele vamos chamar assim, ele tem razão dessa existência. Mas uma coisa que não deixaram de passar foi que o seguinte, olha, um mundo sem impostos, isso aí não é possível. Esse realmente não é possível. E aí o que aconteceu? Eles foram reestudar, né? Esse foi o primeiro artigo que eles divulgaram, né? E aí foram reestudar realmente o impacto desse imposto de renda, né? E eles disseram, bom, é verdade, mundo sem impostos praticamente não existe, mas vamos ver como é que fica a nossa teoria se eu considerar os impostos, né? Então vamos ver como é que aconteceu aqui. Então olha o que acontece aqui, ó. Aqui, agora,
Agora, a proposição agora, ainda a primeira proposição dele, né, que é agora com um mundo com impostos. Então ele permaneceu com aquelas duas características do custo próprio de capital e o custo de terceiros, mantendo as mesmas regras, só que diz assim, só que agora eu vou considerar o imposto de renda. Né? E eles fizeram esse estudo. E olha o que aconteceu. Olha como é que ficou. Aconteceu que no momento em que eu utilizo quando eu peço aquilo que a gente já aprendeu, quando a gente pede empréstimo, né? E esses juros eles são dedutíveis para fins de imposto de renda, aquilo que a gente conversou, ele vai diminuir o lucro, e aí a gente deixa de pagar aqueles juros em relação a empréstimos, e aí o que acontece? Eu tenho um benefício fiscal. Então, no momento em que eu levo em consideração o imposto de renda, o VAC, em vez de ser uma paralela, ele continua constante, não existe VAC mínimo, mas ele vai decaindo. Ele vai decaindo por quê? Porque assim, à medida que eu vou me endividando, o benefício, os juros, a quantidade de despesas financeiras aumentam e, consequentemente, meu lucro diminui e, consequentemente, eu tenho um benefício fiscal maior. Né? Então, a diferença entre aquela primeira proposição deles e a influência do imposto de renda é exatamente o benefício fiscal. Mas, na prática, como é que é calculado isso aqui? É nas mesmas condições. Olha aqui, ó. O que vai acontecer? É naquela fórmula anterior. Vai ser o custo de capital próprio, né, acrescido do prêmio pelo risco financeiro. Ou seja, eu vou partir da taxa, o custo de capital de terceiro vai partir da taxa mínima de mercado, a básica de mercado. Eu acresço a diferença entre o custo de capital próprio de terceiros, que a gente chama de prêmio pago pelo risco de mercado, acresço o nível de endividamento que eu estou levando em consideração e ainda incluo o imposto de renda. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o custo de capital próprio, ele é recalculado dentro desta teoria, dentro desta fórmula. E aí a gente tem um preço teórico para cada um deles. Observem, o custo de capital de terceiros, que é o CAI bruto, antes que ele não tinha considerado o imposto de renda, ele tirou o imposto de renda, aí a gente acabou utilizando o QIL, o custo de capital de terceiros, depois o imposto de renda, e aí eu recalculei dentro desse raciocínio aqui, ó, o custo de capital teórico, né, o custo de capital próprio. E aí eu faço a minha média ponderada. Olha o que acontece. 12, 11, e vai decaindo isso aqui. Então, mais uma vez, o que ele quis provar com isso aqui? Ele quis provar o seguinte, que dentro do raciocínio dele, não existe... Opa! Dentro do raciocínio deles, né, dos dois, não existe um custo mínimo. Então, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, só para que vocês entendam o que eles queriam mostrar. E aí, depois dessa nossa conversa, que eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês mais para frente, ali, para explicar mais esse raciocínio deles, né, porque a conta não é difícil de fazer, né? Então, a gente estipula, vê no mercado quanto está o custo de capital de terceiros, faz uma pesquisa, né? Em função disso aqui, eu vejo quanto que as empresas do mesmo setor, do mesmo tamanho, estão remunerando seu investidor. A diferença entre a remuneração do capital próprio e de terceiros seria a diferença do risco, e aí eu aplico na fórmula e eu identifico o meu custo de capital próprio, e que ele é de uma forma linear e constante. É bastante teórico, né? mas é bem fundamentado matematicamente. Ok, deixa eu continuar então, deixa eu fazer minhas próximas considerações então.
Sim, Nathalie, é isso mesmo, claro. Eu quero dizer para vocês que sobre os exercícios, até é bom a gente dar uma conversadinha, é o seguinte, eu disponibilizei 4 exercícios fundamentais. Tem todos os recursos necessários para a gente resolver a nossa avaliação. Então é bom que vocês entendam e já vão começando a fazer. Eu já esbocei o primeiro, o inicial, o que tem menos complicação, é mais objetivo, vamos chamar assim, né? E os demais, em termos de estrutura, em termos de procedimento, em termos de estratégia, de caminho, o modus operandi, a maneira de operar, é sempre a mesma. O que vai mudando? Vai mudando algumas variáveis ali que eu vou incrementando. Então é bom chegar até o último, porque o que vai acontecer? Dentro desses 4 exercícios eu vou montar um que eu sempre faço durante o semestre, eu monto isso, que ali tem diversos pontos importantes que eu vou buscar. Obviamente que eu não posso pegar todos, mas eu pinço de um, de outro. Então é importante que a gente vá fazendo. Se alguém já tiver dúvida do primeiro ou já for fazendo os demais, não perca a oportunidade de conversar, tá bom? Então, isso. Tá bom, Natália. Eu vou terminar aqui e aí a gente entra naquela ideia lá, né? Então vamos entender aqui um pouco o que ele quis dizer, algumas observações aqui. Então vamos ver aqui, ó. Então, assim, ó, uma coisa interessante que eu gostei, que eles sempre comentam isso aí, eles dizem que talvez esse exemplo aqui, ó, é o que resume a ideia de Mille e Modigliani, né? Olha só que interessante, né? Um entregador de pizza indaga ao cliente se deve cortar a pizza em 4 ou 8 pedaços. O cliente responde que, por estar com muita fome naquele dia, prefere que esteja cortado em 8 pedaços. Então é aquele negócio, né? A estrutura de capital nossa sempre vai ser passivo oneroso mais patrimônio líquido. Essa é a estrutura da empresa. O que a gente está querendo fazer? A gente quer saber o seguinte, se o total é o mesmo, eu quero saber se a composição dela ela é diferenciada, ela melhora se eu alterar mais um ou outro. E na composição dele ele diz assim, olha, isso pode alterar até a composição, né? O total não aumenta e não quer dizer que uma empresa mais ou menos endividada ela vai aumentar ou diminuir o valor da empresa, o gabarito da empresa, né? E é esse o raciocínio, aquilo ali, ó, a gente está querendo dividir a pizza em vários pedaços e vamos ver o que é melhor, a de menor tamanho ou de menor tamanho, mas no fundo, no total ela continua a mesma coisa. Não é porque eu corto em 8 ou corto em 4 que vou dizer que a pizza, por exemplo, vai melhorar mais ou vai piorar mais, né? Então essa é um raciocínio básico, bem prático e interessante, né? Então, ali terminando, é evidente que a quantidade de pedaços que se pode partir uma pizza não altera o seu tamanho, é isso aí, né? Da mesma forma, a quantidade de recursos próprios e de recursos terceiros não devem alterar, na verdade, o valor da empresa. Pode alterar a composição, pode alterar o custo, mas o potencial da empresa é aquele negócio, né? Trazendo para o nosso. Não é porque eu sou uma pessoa que tem nível de endividamento alto, mas eu tenho respondido, eu tenho cumprido com todos os meus compromissos, as minhas dívidas, não quer dizer que eu sou uma pessoa pior ou melhor, né? Isso é uma visão de se ter, né? De repente, alguma coisa, se eu dissesse, mas, por exemplo, o professor Marcos Vinícius, ele tem um alto nível de dívida. E o que significa? Não é que vai mexer o valor dele, mas ele tem grandes chances, dentro desse nosso mundo real, de quebrar. Isso aí pode acarretar um monte de consequências para quem empresta dinheiro para ele. Algumas coisas, uma pessoa sob pressão
pode usar de artifícios não muito legais para se recuperar, depressão e aí sucessivamente. Então, isso no mundo real, as coisas não são bem assim como o Miller e Modigliano fala, embora a teoria matematicamente esteja correta. Mas, o que fez isso? Bom, se na teoria ele tem uma pouca aplicabilidade, e por que fez um estudo? Não, é porque uma teoria bem fundamentada significa que a gente vai repensar no que é dito. Isso é uma chave, né? Então, como sempre, a gente procura simplificar, e eles também procuraram simplificar, para ver como é que eu consigo. Na verdade, é o seguinte, né? A pergunta-chave é o seguinte: sim, dada essa teoria, como é que eu faço, mesmo sendo teórica, como é que eu faço para decidir na prática? Porque é assim, né? A gente diz, vamos aplicar a teoria convencional para ver qual é a melhor composição. Como eu faço isso? A gente utilizou um quadrinho fácil, né, o chamado quadro auxiliar, né, de custos lá, comparado com a situação atual, a gente consegue identificar. A mesma coisa, eles criaram fórmulas bastante simples que identificam o valor da empresa. Então, aquela empresa que a gente calcular, que estiver estudando as estruturas de capitais e conseguir aplicar essa fórmula e ver o valor da empresa, aquela que tiver o maior valor da empresa, é aquela que tem a melhor estrutura de capital, ou a estrutura de capital, não digo a melhor, a mais conveniente naquele momento, né? Então, voltando aqui um pouquinho, a teoria de Miller e Modigliano, ele diverge da existência ou não da estrutura ótima de capital. Ele consegue dizer que a atratividade do investimento é definido pela rentabilidade e o risco associado à decisão e não a forma de financiamento. Então é aquele negócio, né? Eu sou endividado, eu sou um empresário arrojado, tá? Meu fluxo de caixa tem mantido os pagamentos, né? Então, por quê? Porque o meu negócio é atrativo. E se ele, embora seja atrativo e eu corro risco, e mesmo eu esteja endividado, mas cumprindo com minhas obrigações, isso não quer dizer que há uma desvalorização da minha empresa. Pelo contrário, pode até ser superior a uma outra empresa que esteja menos endividada. Não existe dependência, então ele diz o seguinte, que entre investimentos e nível de endividamento não tem uma relação. São coisas distintas. Mais uma vez, posso estar endividado, mas o valor da minha empresa pode estar cada vez mais subindo. Embora eu tenha mais risco, embora eu corro o maior risco. Mas, se meu fluxo de caixa, se eu estou conseguindo pagar minhas contas, a empresa só tende a subir, né? Então, como é que faz aqui para decidir? Então, a gente primeiro calcula o valor da empresa. Olha só, é muito simples. Então, o valor da empresa, que a gente disse não alavancada, eu vou pegar o meu LOL, voltando, olha só como desde o início, a gente tem um engajamento de todas as informações. Vou pegar o meu LOL e dividindo pelo custo do capital próprio, em termos de o mais baixo possível, o inicial, quando a empresa tem 0. Eu calculo o valor da empresa, ou seja, o valor da empresa não alavancada. E aí, depois que eu calcular o valor da empresa não alavancada, eu agrego o quê? O nível de endividamento dela. O nível de endividamento que é o passivo oneroso, mais o imposto de renda que será descontado. E aí eu obtenho, e claro, né, com base no valor da empresa não alavancada. Aí eu tenho o valor da empresa não alavancada. Então, como é que eu decido? Eu comparo uma empresa com determinado nível e outra empresa com determinado nível, ou uma estrutura com nível de endividamento A, outra com nível de endividamento B, vejo aquela que tem maior valor, por essa fórmula bem simples aqui, e está decidido. Perfeito? Então, olha só como a teoria dele é altamente sofisticada, né? Mas ela, em termos de aplicabilidade, embora a gente utilize para complementar as demais, ela pode ser usada facilmente na prática. Então, finalmente, aqui, dentro das nossas considerações importantes, né,
Nós temos a teoria convencional, que admite a existência de uma estrutura ótima de capital, né, que dentro daquele conceito de maximizar a riqueza dos acionistas, né? E a teoria de Miller e Modigliani, eles não concordam com essa que exista um VAC mínimo e que o seu negócio, o poder do seu negócio, aquilo quando a gente calculou que o lucro operacional líquido, que é para conhecer a capacidade da empresa de gerar lucro em função do seu negócio, é isso que ele está falando aqui. Ó. A atratividade do investimento, né, levando em consideração o risco, não tem nada a ver com o nível de endividamento. É discutível. Né? Tanto é que, na prática, os empresários não agem bem assim. Mas isso não menospreza. Tanto é que ganharam o prêmio Nobel. E não existe dependência entre investimento e diversas fontes de capital. Então, isso a gente já falou, eu deixei escrito para entender bem essa parte. Alguma coisa, né? Então, é só para informar isso para vocês, para deixar registrado, né? Que na teoria de finanças é marcante a existência de divergência na opinião acerca da existência ou não. Quer dizer, então, aquilo que eu falei para vocês, é um mundo fértil para novos estudos, né? Uma coisa que a gente considera é que, na vida real, não existe um mercado perfeito. Né? O que é um mercado perfeito? Quando todos os preços das ações, né, que é um conceito de economia, diz, são reais, quando todos têm a mesma condição de fazer aplicação, quando não existe mais ou menos ações que dominam o monopólio. Então é o seguinte, é como fosse assim, entrar num jogo todo mundo com as mesmas condições. O que vai definir ganhar mais ou menos dinheiro é a estratégia utilizada. É a escolha da empresa, aquela que teve o melhor resultado. Né? Então eles pensaram dentro de um mundo ideal, dentro de um mercado perfeito. E na verdade o que a gente se depara é com um mercado imperfeito. Existem monopólio de quantidade de ações, muitas vezes as ações divulgadas no mercado não representam o preço que é dito, existe muita manipulação no mercado. Então, é isso que tem que se levar em considerações. E que, em função desse mundo real, essa teoria ela fica bastante, vamos chamar assim, criticada. E aqui também, a política de crédito no Brasil ela é bastante inconsistente. E por isso dizer que a gente vai poder financiar as empresas com uma taxa bastante, que seria ideal, né? Bastante competitiva, e que se ele precisasse de crédito teria a qualquer momento, isso é uma outra crítica. Né? E outra coisa que eu falei para vocês é que dentro dessa visão prática eu coloquei mais uma observação que eu deixei escrito aqui, né? Que eu já tinha falado para vocês. Que embora estrutura de capital, teoricamente, é o passivo oneroso de longo prazo mais o patrimônio líquido, a gente vai considerar o passivo oneroso de curto prazo também, porque a gente diz que ele é uma ligação, ele é um resquício, né? À medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo de prazo, ele acaba sendo classificado num prazo de curto prazo, que é de 1 ano, pela contabilidade. Então, por isso que a gente incorpora também o passivo oneroso de curto prazo. Perfeito? Então, isso são considerações da teoria. Vamos ver se tem uma aplicação prática aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Então, em função aquilo que a gente também já conversou há algum tempo, né? Que a gente faz uma pesquisa, em função das taxas de juros serem elevadas, né? Geralmente, o mercado que a gente observa, e pelas pesquisas feitas, principalmente num país onde a economia não é equilibrada, há uma certa tradição, ou seja, assim, um certo cuidado. Ou seja, o que eu quero dizer isso? É o seguinte, é que nós não procuramos não nos endividar muito, e que geralmente a média vai entre 60% de capital próprio e 40% de capital de terceiros. Né? Ou
as pesquisas às vezes variam um pouco, né? 65 de recursos próprios e 35 de capital de terceiros. Mas o que caracteriza isso? É ser uma pessoa mais pé no chão, né? É menos agressivo, né? E isso gira em torno... então, o que a gente quer dizer? Que a gente chega no limite de nível de empréstimos até no máximo de 40%. Isso também é uma teoria, as pesquisas, é o que acontece, são pesquisas feitas, nada de forma científica, isso aí é um sentimento, é uma praxe do mercado, né? Então, aqui, né, geralmente em economias menos equilibradas, essa composição seria a mais propícia, a mais segura, a princípio, né? Cujo risco é bastante calculado e em condições de ser, em qualquer insucesso, teria condições de dominá-la e de arranjar recursos para poder liquidar e fazer com que a empresa não quebrasse, né? Então, isso também não é nada garantido, mas é uma pesquisa que gira em torno disso, né? Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, é interessante, né? Olha só, uma coisa importante, embora exista a teoria convencional, embora exista a teoria de Miller e Modigliani, nós vamos estudar uma terceira, que é um método, na verdade, não chega a ser uma teoria, o que observa-se no mercado, em termos de pesquisa, é que poucos usam isso. Só bem grandes empresas para fazer um estudo mais aprofundado. E geralmente o que eles fazem? Eles usam uma teoria que a gente chama de pecking order, quer dizer, é pensar numa determinada ordem. Então, quando a pessoa precisa de recursos de terceiros, né, de alguma forma, o que eles fazem? Primeiro, eles procuram o lucro da empresa. Não vão ao mercado, não vão a banco. Procuram, mesmo sendo mais caro, né, o capital próprio, eles procuram utilizar os lucros que eles têm acumulado. Se for necessário ainda, eles vão para um segundo passo, que é os bancos, né? E por último, eles fazem, se por acaso eu pego parte do meu lucro, né, pego um pouco do banco e ainda chamo os proprietários para aumentar o capital, então eles procuram trabalhar nesta ordem, né? Primeiro os lucros retidos, depois o endividamento e o lançamento. Quer dizer, não desmerecendo todo o nosso esforço que nós estamos fazendo aqui estudando, na verdade, na prática, eles acabam não usando, ou uma minoria usa, né? Eles acham mais prático isso aí. Mas, aquilo que eu digo para vocês, nós não podemos não conhecer e que a gente pode fazer tudo junto, né? Eu posso estudar qual é a melhor estrutura de capital pela teoria convencional, posso estudar, posso complementar olhando a teoria do Miller e Modigliani, posso estudar o terceiro método, que é nível de endividamento, uso essa outra teoria que é chamada de pecking order, né? Eu vou buscando meus recursos dentro dessa ordem que é pesquisada no mercado e tomar uma decisão, né? Lembrando, mais uma vez, aquela velha história, quando eu botei lá no primeiro slide, a primeira teoria, o que é finanças? É a arte e a ciência. A ciência, a gente está utilizando os métodos, e a arte, olha só como ele é misturado dentro da nossa decisão. Olha o que acontece com a teoria na prática, como é que eles usam. E aí, com a sensibilidade, né, dos gestores, eu posso decidir qual estrutura é mais conveniente para mim. Na verdade, não seria ótima, mais conveniente, né? E aqui, ó, então a busca da estrutura de capital, atualmente a gente diz que ela é infinita, né, em função do mercado ser bastante dinâmico e as condições de negócio mudam constantemente. Então, com essas proposições do Miller e Modigliani, mesmo teórico, o artigo deles é muito interessante, bota em jogo essa teoria convencional
que foi utilizada que é utilizada por muito tempo. Então, deixa eu ver aqui uma aplicação prática, deixa eu ver se eu tenho. Sim, eu tenho, isso aqui é interessante a gente rever. O que é importante para a gente? O que é importante para a gente aqui? Ó? Eu acho que a gente, assim, ó, aqui está o exercício completo, né? A aplicação da teoria do VAC mínimo, da teoria convencional, que eu gostei muito do que eu fiz aqui, desculpa a modéstia, mas isso ajuda vocês a identificarem, não é isso? Então, todos os passos, assim, bem objetivos, e essa é a estrutura que não vai mudar. O que vai mudar são algumas peculiaridades no desenvolver do exercício, que vocês precisam acompanhar, ver, porque é o que eu vou pedir, tá certo? Bom, isso a gente já viu, né? A gente viu como é que a gente chega, né? Chega lá, temos o nosso quadro, depois de calcular o VAC da empresa, a gente compara com as informações do mercado, né? Isso é importante, como é que eu vou informar essas informações do mercado, né? E aí eu separo se a empresa se ela está maximizando ou não, se ela está atingindo dentro da teoria convencional o VAC mínimo. E aí eu decido. Neste caso aqui, há uma proposição que o VAC mínimo, a sugestão da teoria é praticamente meio a meio, e eu estou muito com capital próprio. Então, o que diz os consultores ou os gestores, se forem a própria empresa, fazem? Quem sabe a gente arrisca mais um pouco, porque 18% ainda está bem abaixo daquela característica que é utilizada no mercado em torno de 40%. Né? Então, quem sabe, se a gente arriscar, a gente pode melhorar o custo e consequentemente, melhorar o valor da empresa e, consequentemente, melhorar o retorno para os acionistas. Né? Aí, então, a gente utilizou o cálculo do VAC mínimo que a gente já discutiu anteriormente. E aí, como é que a gente aplicaria, né, para a gente ter uma noção? Aí, o que eu fiz? Eu fiz aqui, ó. O que eu fiz? Aplicação da teoria do Miller e Modigliani. Eu peguei a situação atual da empresa, né, peguei uma situação planejada que a teoria convencional, né, me determina, né, apenas para comparar. E peguei uma situação planejada fora do VAC mínimo, né? Então, o que eu preciso, qual é o caminho que eu devo seguir? Então, vamos começar aqui com a situação atual que a gente tem de dados. Olha lá, eu primeiro preciso calcular o log. Mais uma vez, a gente volta, né? A gente volta àquela situação e aqueles conceitos que a gente estudou. Então, a gente precisa, para calcular, aplicar a teoria do Miller e Modigliani, ir na situação atual e calcular o lucro operacional genuíno, que a gente já sabe como faz, já estamos calejados de fazer. Vocês foram muito bem na avaliação, me demonstraram que a princípio entenderam. Então eu calculo log sem o imposto de renda, a princípio. Calculamos o imposto de renda, já é conhecido de você, e depois o LOL. Sempre, isso aqui então, esse cálculozinho lá, que é do nosso dos primeiros capítulos, a gente vai permanecer. Condição sine qua non, condição própria, condição exigida para se aplicar na teoria do Miller e Modigliani. O primeiro passo, o que eu preciso calcular? O valor da empresa não alavancada. Eu vou pegar o LOL, observa, o que é o LOL? Está claro, o lucro operacional líquido, antes das despesas financeiras, antes das receitas financeiras, antes daquelas 4 rubricas sobre resultado e equivalência patrimonial, ou seja, apenas o lucro proveniente das atividades. Então, não há influência de dívida aqui, lembra? Dividido pelo custo de capital próprio divulgado no mercado, que eu vou informar para vocês, aquele que, levando em conta que as empresas não estão divulgadas. Ou seja, são aquelas primeiras informações básicas, no sentido de que, olha, se uma empresa não tiver dívida nenhuma, eu proponho uma determinada taxa. Que aí eu informo para vocês. Aplicando a fórmula muito simplesinha, eu calculo
o valor da empresa não endividada ou não alavancada. Mas não é isso que eu quero. Eu quero levar em consideração o impacto da dívida sobre esse valor. Aí eu aplico essa fórmula complementar. Valor da empresa L de leverage, né? Valor da empresa alavancado, é o valor da empresa não alavancada, mais acrescendo o impacto do imposto de renda e o nível de endividamento. O que vai acontecer? Identifico o meu passivo oneroso no balanço, tenho o imposto de renda que eu calculei e tenho o valor da empresa. Então, se eu tivesse, o que quer dizer esse valor da empresa? Significa que se eu tivesse que vender essa empresa, eu venderia por 46.708 unidades monetárias. Ok, isso a empresa está valendo dentro da minha situação atual. Eu quero comparar com a teoria do VAC mínimo e quero comparar fora do VAC mínimo, o que acontece com o impacto, né, desse nível de endividamento. Então vamos lá. O que acontece usando o VAC mínimo? Eu vou usar os mesmos dados da empresa, que não altera, né, porque ela não está endividada, né, para todas as três situações o LOL não se altera, né. A única coisa que eu chamo a atenção para vocês está aqui, ó, que eu já disse lá no início. Cuidar bastante com o imposto de renda. Que observe o seguinte, aqui nós não podemos mexer no imposto de renda, é da empresa única dela. Aqui, essa situação planejada é uma informação do mercado, generalizada, em uma faixa comum de imposto de renda. Então, observe, aqui já muda, é 35, só tomar esse cuidado. O restante, o LOL é o mesmo, né? Quer dizer, o LOL é dentro daquela mesma regra que a gente já estipulou, só que recalculando com 35%. O custo de capital próprio no mercado é o mesmo, e eu tenho aqui o valor da empresa não endividada, né? Primeiro passo, anotem que eu falei, tem bastante cuidado com o imposto de renda da empresa e do mercado. Às vezes podem coincidir, dependendo do que eu vou dizer para vocês. Conclusão, vamos aplicar aqui, valor da empresa alavancada. É o valor da empresa não alavancada, que é os 37 tranquilamente estipulado. O imposto de renda nós temos. E agora, temos que tomar cuidado com isso aqui, ó. Qual é o passivo oneroso do VAC mínimo? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá naquela tabela, né, identificar, naquela tabela que a gente calculou da teoria convencional, onde está estipulado que o VAC mínimo sugere uma determinada estrutura de capital, tá? Passivo oneroso. Perfeito? Então, a gente vai lá no VAC mínimo, do que a gente está estudando da empresa, e pega o passivo oneroso. Ou, o que a gente pode fazer aqui? Calcular o passivo oneroso. Ou seja, é uma forma também de buscar essa informação de maneira mais técnica, né? A gente vai lá e observa o seguinte, o passivo oneroso de 18... Opa! Um momentinho aqui. O que eu fiz aqui deixa eu só pensar um pouquinho aqui. O cálculo do passivo oneroso. Sim, perfeito. Por que eu utilizei essa memória de cálculo extremamente pequenininha, extremamente importante? É porque na fórmula, né, nós não temos o balanço, certo? Quando eu pego o VAC mínimo, ela está lá dentro daquela tabela auxiliar que foi proveniente da minha pesquisa. Qual é a informação que eu tenho? Passivo oneroso, patrimônio líquido e as taxas até chegar ao VAC mínimo. Só que aqui a empresa, esse estudo aqui, a teoria do Miller e Modigliani, exige que os valores sejam financeiros. Aqui assim, por que aqui é fácil de pegar? Porque eu tenho balança, demonstração de resultados, tudo certo.
o que no VAC mínimo? Eu tenho informações reduzidas, mas é algumas regras. Quanto ao LOL, independente como a gente está independendo, não leva em conta o nível de endividamento da empresa, só levando em consideração o imposto de renda, ele é comum para qualquer situação que eu utilizar. Né? Quando eu chego aqui, ó, eu sei que o VAC mínimo me apontou que eu tenho uma estrutura de capital passivo oneroso do VAC mínimo é 18. Né? Desculpa, é 55, se a gente for lá na tabela. O que é que eu tenho? Eu tenho 18, que é da empresa, então eu vou fazer uma regrinha de 3. Então, 18% é a estrutura de capital da empresa que eu conheço. Então, 18% equivale a 25.150. 55, que só está indicado o percentual, eu calculo de uma forma teórica o valor financeiro do passivo oneroso. Perfeito? Então, repetindo aqui, ó, é muito importante. A fórmula exige valores financeiros. Aqui eu tenho todas as informações que eu pego do balanço. Então, eu vou utilizar uma informação básica daqui da empresa em estudo e calculo aquilo que o VAC mínimo me determina, porque o VAC mínimo só está me determinando os percentuais. Então, eu vejo que da empresa que eu estou estudando, 18% da estrutura de capital, eu tenho esse valor financeiro. Né? Até deixa só para vocês verem aqui, essa informaçãozinha ali, bem tranquilo. Eu acredito que, ó, lembram aqui, ó, eu quando estipulei a estrutura de capital, eu determinei o nível de endividamento da empresa. Olha só os respectivos níveis de endividamento. Né? Então, isso eu tenho. Se isso aqui nessa estrutura 18 equivale a 25, para o VAC mínimo, olha lá, eu estou estudando agora, é o VAC mínimo. Ó. VAC mínimo, qual é a estrutura passivo oneroso que eu tenho? 55. Então, eu consigo determinar o meu valor financeiro. Também vejo, é importante isso aqui, calculo o valor financeiro e tenho o valor da empresa. E aí eu vou para uma terceira situação. Né? Eu não preciso estudar as três, eu posso usar apenas da empresa e comparar com o VAC mínimo para fazer um estudo da teoria convencional, ou eu posso pegar a empresa e comparar, eu peguei aqui o máximo de passivo oneroso. Né? Eu fui lá no final da tabela e peguei aquela situação onde o passivo oneroso era o máximo. Então, o LOL é comum para os três, porque não considera o nível de endividamento. Calculo, né, levando em conta o imposto de renda, calculo o valor da empresa no endividado, e aí aplico as mesmas regras, só tomando cuidado com o passivo oneroso. Então, eu tenho da empresa 18, que equivale a 25. Se eu quiser estudar aquela que eu estou considerando 90%, quanto que é o passivo oneroso? Lembrando, só para vocês verem, que os 90% foi uma exigência minha. Eu quero saber o seguinte, como é que a teoria Miller e Modigliani se comporta com esse tipo de endividamento? Então, o que aconteceu? A gente pegou a empresa com 18, estudamos a proposta do VAC mínimo, estudamos aquela do nível de endividamento, só para a gente ver qual é o impacto. E aí, o que foi mostrado? Que dentro da teoria do Miller e Modigliani, né, o valor da empresa, se eu tivesse que vender essa empresa, mesmo com maior nível de endividamento, teria um preço maior. O que a gente quer provar com isso? Que mesmo uma empresa, se tudo correr bem, mesmo com nível de endividamento, o valor da empresa, ele agrega. Então, o valor da empresa, ele não mexe em função do nível de endividamento, ele não se deprecia em função do nível de endividamento. Essa foi a sacada do Miller e Modigliani. Porque ele viu, em vez de olhar o lado direito do balanço, é o lado do nível de endividamento, ele olhou por uma outra ótica, ele analisou o lado esquerdo do balanço, que são os investimentos, que são os resultados, que isso é que caracteriza o potencial da empresa, né? O sucesso da empresa. Né? O nível de endividamento determina o nível de risco, mas o que manda mesmo é se o meu negócio, por isso que o LOL é importante classificar, se o meu negócio é bom ou ruim. Né? Ele é atrativo ou não, como diz a teoria lá do Miller e Modigliani. Então eu quero concluir para vocês
né? A gente já falou e repetiu que a teoria Miller-Modigliani diverge da existência ou não da estrutura de capital. O que vale é o LOL, né? É a atratividade do investimento, né? Se o seu negócio ele é interessante ou não, é rentável ou não, é competitivo ou não, e que investimentos, né? E que atratividade e fontes de financiamento, elas não se combinam, uma coisa não tem nada a ver com a outra, dentro da teoria do Miller-Modigliani. Em função de um mercado dinâmico, as condições da teoria é bastante discutível, né? Então, a teoria do Miller-Modigliani ela é de difícil aplicação prática. Quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as fórmulas são utilizadas, o problema é a real utilidade disso, né? Se isso aí, claro, matematicamente, aquilo ali são fórmulas que determinam o valor da empresa, isso sem dúvida nenhuma. Mas se isso aí me dá confiança o suficiente para que eu possa tomar a decisão baseada nessa teoria. Então, o que a gente vai nos próximos encontros é o seguinte: dentro dessas duas teorias apareceu um outro método extremamente importante, que é o seguinte, que muitas vezes eu não consigo chegar a atingir o nível de endividamento que a teoria Miller-Modigliani me propõe, e nem a teoria convencional. Mas eu posso tomar uma decisão entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu posso. E é justamente a utilização da técnica, do método, a avaliação do nível de endividamento, é que a gente vai fazer uso desse método. Então, ela está muito próxima à nossa realidade. Bom, eu não atinjo a teoria convencional, eu não atinjo o Miller-Modigliani, né? Então é o seguinte, eu tenho isso e eu posso chegar naquilo. E aí eu pergunto, qual das duas situações ela me propõe num período aí de 5, 10 anos, né? Ou de uma situação mais longa. Então, esse método que a gente vai estudar no futuro, ela é bem aplicável, né? e bem, vamos supor, bem amigável, né? no mundo real. Então, é uma ação prática e possível de auxiliar na decisão da escolha de estrutura de capital, na verdade, mais conveniente, né? A gente não vai ser melhor, realmente, a gente, dentro do ideal, não vai ser melhor, mas dentro daquele contexto eu consigo administrar. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês, eu gostaria que vocês relessem, né, olhassem, vissem a dúvida, tentassem fazer este exercício acadêmico, pegasse aquele primeiro exercício Kerish, que está bem simples, né, ou exercício que pede que calcule o Miller-Modigliani, já está lá feito o resultado. Quer dizer, na verdade, não exige mais do que aquilo que a gente estudou ali, é só entender, né, esquematizar, utilizar como um roteiro para a gente utilizar. Né? Mas o importante é entender pelo menos, né, qual é a intenção do Miller-Modigliani, né? Olhar. Perfeito? Então era isso, pessoal. Hoje o que eu tenho para dizer, não adianta eu passar um outro método. O que eu estou fazendo? O que eu fiz? O que eu estou pensando? Né? Eu utilizei a teoria convencional, mostrei um exercício, o básico, para a gente se adaptar e podemos evoluir com os demais. Agora a mesma coisa, pegar esse mesmo exercício, aplicar a teoria de Miller-Modigliani e entender os 4 exercícios que a gente pede lá. E aí, à disposição para tirar dúvida. Eu não sei se a Natália disse que quer perguntar alguma coisa. Fica à vontade, Natália. Sim, professor, é do exercício da SEASA, acho que é o segundo, Sim, né? certo. Eu fui fazendo, daí eu consegui chegar certinho, assim, no VAC da empresa, mas como o passivo oneroso era 0, eu acabei me perdendo e não consegui desenvolver o restante da tabela. Perfeito. Ótimo, boa pergunta, é isso mesmo. Então observa, né? O que eu quis demonstrar nesse da SEASA? Eu sempre estou dizendo para vocês, né?
vamos estudar o nível de endividamento da empresa, né? Vamos estudar. Mas pode ser, é o caso do Ceasa, que ela trabalha com recursos próprios só. Ela não tem. E não altera absolutamente nada. Porque como é que a gente calcula o VAC? Acho que a Natália chegou nesse raciocínio, né? O VAC é zero. Então a gente só vai trabalhar com passivo oneroso. Como é que eu classifico? Né? Como é que eu classifico? É comparar. Aí eu pego a pesquisa lá do quadro, não sei se a tua dúvida está no cálculo do VAC ou no uso da tabela. Eu acho que no cálculo do VAC mesmo. Sim, então tá bem tranquilo, porque da tabela é fácil, é pegar o resultado e botar em cima, né? Então vamos ver o seguinte. O VAC não é passivo oneroso vezes o Q. O que é o passivo oneroso? É um valor financeiro que geralmente tem, certo? E o que é o Q? É a taxa que a gente calcula. Só que o que acontece? Neste caso, o passivo oneroso é zero. Então, zero vezes o Q é zero. Mais patrimônio líquido é um valor financeiro, ou uma taxa, né? Ou, no caso ali, a gente está utilizando o percentual, que é a mesma coisa, o peso é um percentual. Né? O primeiro é zero percentual. No caso, se falar em percentual, se for em dinheiro, é zero. Se for calcular o VAC pelo dinheiro, o patrimônio líquido tem o dinheiro, que não pode ser zero, na verdade. E tem um percentual, é que ele usa como se fosse um peso. Então, é passivo oneroso, patrimônio líquido, vezes a taxa. Dividido pelo quê? Pelo somatório das taxas. Zero percentual mais 100% do patrimônio líquido. Que ali não diz que o patrimônio líquido soma com passivo oneroso. A gente soma as taxas. Se for em dinheiro, se for em taxa. Pronto. O somatório dos dois ali, se a gente dividir por 100, o numerador vai ser o quê? Lá o de baixo vai ser o quê? 1. Né? E aí eu só vou multiplicar o quê? A taxa do patrimônio líquido vezes o percentual do custo de capital próprio. Pronto. Aí a gente encontrou o VAC. O VAC é o custo médio ponderado de capital sem uma dívida, sem dívida. Isso é possivelmente acontecer, isso é bem normal. Eu sempre valorizo bastante a VEG, né, que é uma empresa que um tempo aí a gente estudou. Ela praticamente tem nível de endividamento zero. Então, Natália, deu para entender a fórmula ali? Sim, mas acho que na verdade era outra coisa. Sim, o que era? Por exemplo, eu não estou entendendo como é que o senhor calculou depois o Q ali, que dá 9,75. Da onde que é proporcional o passivo oneroso ali de 20%, 80%? Da onde que eu tiro o valor para calcular o Q? Por causa que... Sim, sim, entendi. Claro, porque aí não vai ter despesa financeira, como é que vai calcular o Q? Perfeitamente, é boa. Eu vou olhar o exercício, mas provavelmente, se chegasse a olhar as notas explicativas, para que tenha aquele valor, eu devo ter dito, olha, as taxas de mercado, etc., tal, tantos por cento. Aí eu indiquei, quando não tem, indiquei. Eu vou pegar o exercício financeira, como é que vai calcular isso aí, tá? Perfeitamente, é boa. Eu vou olhar o exercício, mas provavelmente, se chegasse a olhar as notas explicativas, para que tenha aquele valor, eu devo ter dito, olha, as taxas de mercado, etc., tal, tantos por cento. Aí eu indiquei, quando não tem, indiquei. Eu vou pegar o exercício para confirmar isso aí, tá? Deixa eu só pegar o exercício aqui. Porque a do Kel deu certo. Certo. Colocou no exercício, aí eu já coloquei ali, mas do Q eu não entendi o raciocínio. Ótima pergunta, Natália, é isso mesmo. É essa dúvida que eu espero que vocês tenham é do Ceasa, né? Isso. Isso, tá. Eu peguei aqui o exercício, vamos ver se eu me lembrei como é que a gente calculou lá. Então, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Bom, então, claro, o que eu daria zero, eu não tenho, o imposto de renda eu tenho. Vamos ver como é que diz aqui.
Para tanto, as empresas utilizou 1. As taxas de juros brutas negociadas são 20, 40, 60. As taxas de retorno líquido exigidas pelo acionista, considerando o nível de endividamento contador. A taxa de retorno líquido exigida pelo acionista sem levar em conta a taxa de juros bruta. Natália, na verdade, assim, ó, eu não cheguei a isso que eu estou te falando aqui, né? Eu não cheguei a calcular na fórmula, né? Eu estou olhando aqui a fórmula, tá? O que dá zero. Se tu pegar o que é despesas financeiras, olha só, o que é o Q? Vamos lá olhar. Não sei se tu está na folha. Está na folha que eu comecei a... Primeira coisa, eu estou calculando o VAC. Tá? Tens em mãos ela? Sim. Sim, Então olha só. Ó, cálculo do VAC. Olha lá o Q. O Q é despesas financeiras sobre o passivo oneroso vezes o imposto de renda. Olha o que aconteceu lá. Embora exista uma despesa financeira que não é referente de nível dos empréstimos, não tem problema, está lá no balanço, a gente vai utilizar, dividido pelo passivo oneroso. Quanto que é o passivo oneroso? Zero. Um número dividido por zero é considerado infinito, mas a gente vai considerar no mundo real zero. Perfeito? Então eu não nem nada. Não tem nem nada, tá certo? Eu não estipulei nada. Calculei o imposto de renda, calculei o QEL, e observa como é que eu vou colocar lá na fórmula. Olha que diz, logo a primeira fórmula, nessa página que nós estamos calculando. VAC é igual ao quê? Q vezes passivo oneroso. Quanto é que é o Q? Zero. Vezes o passivo oneroso. Quanto que é o passivo oneroso? Zero. Zero dá zero. Mais o QEL. 11,08 vezes o patrimônio líquido. Quanto é que é o percentual do patrimônio líquido aqui? É 100%. Então, olha lá na fórmula. Multiplica por 1. Né? Tá certo? O QEL, a gente considerou 11,08. Quanto é que é o patrimônio líquido? É 100 dividido por 100, né, que a gente coloca na fórmula, 1. Né? Depois, somando lá embaixo, passivo oneroso mais patrimônio líquido, ou seja, passivo oneroso, os percentuais é 0, o outro não é 1, 1 mais 0 é 1. Só no fundo, é a multiplicação do QEL vezes o patrimônio líquido é 1, ou seja, o QEL é 11,08 vezes 1. Pronto. Então, o nosso VAC é igual a 11,8, ou seja, quando não tem dívidas, o VAC é igual ao quê? Ao nosso custo de capital próprio, igual é o custo de capital, o VAC, na verdade, deixa eu repetir, quando nós temos dívida, o custo de capital de terceiros é igual ao VAC. Tá? Não sei se não entendeu, vamos voltar outra vez. Deu para entender como é que ficou a fórmula do VAC? Sim, isso sim, professor. Eu cheguei nesse VAC da empresa, né? Eu só não estou entendendo da onde que surgiu o 9 ali, o 9,75 do que está na tabela, depois o 9,80, o 10. Ah, tá bom, na tabela. Ah, tá bom, Isso. ok. Então tá, vamos lá na tabela, eu estou aqui na tabela. Bom, vamos começar lá a primeira linha. Vamos estipular. Está lá escrito ali do ladinho, VAC da empresa. Está na segunda folha? Oi, Natália? Sim. Está na segunda folha. Olha lá. Na verdade, dali para baixo, ali que está escrito VAC da empresa, para baixo é toda a pesquisa que a gente fez, que está lá na frente, concorda? Sim. Depois que eu fiz toda a pesquisa, eu vou colocar o VAC. Só que o que acontece? O VAC está muito... olha só, o VAC é igual a primeira informação quando o custo de capital de terceiro ou próprio é igual a zero. Então, o que eu fiz? Eu coloquei toda a informação de mercado e encaixei, como nos outros lá, que lá os outros têm o passivo oneroso, é lá no meio, mas no nosso caso é o primeiro. Quanto que é o passivo oneroso? 0. Quanto que é o patrimônio líquido? 100. Quanto que é o Q ali, ó? O Q é 0. Olha só, na verdade o 9 não é o da empresa. O Q da empresa é 0. É a primeira linha. Olha o que está escrito lá na direita, VAC da empresa.
Está identificando? Hein, Natália? Sim. Sim. Dali para baixo, aí também tem um outro zero, porque o mercado também informou isso aqui, né? Só que o mercado é 9%. Aonde que diz? Olha lá, acho que é o primeiro item lá. Ó. Aqui, vamos ver aqui, ó. As taxas de juros bruto, custo de oportunidade negociada nas instituições financeiras, levando em consideração o nível de endividamento tá, então não é esse. As taxas do acionista, a taxa de retorno, não, tá aqui, ó. É o item 4 agora, na primeira folha. A taxa de juros bruta, custo de oportunidade. O que é isso? É QIB, né? Negociada nas instituições financeiras, sem levar em conta o nível de endividamento, foi de 15%. Bom, 15%, isso aqui, o que é? Não foi descontado o imposto de renda, certo? Então, isso aqui é o QIB. Quando eu coloco lá na tabela, eu tenho que botar o QIL. Então, quanto que foi o imposto de renda que a gente utilizou? Aqui, foi de 40%, certo? 40%. Então, vamos fazer a continha lá. 15 entra 40% menos, vai dar 9. Perfeito? Exatamente isso, Natália. Muito boa observação. Temos que tomar cuidado na leitura. Lembra que eu falei aí, ó, que aquela tabelinha que eu coloco, eu só coloquei os dados exigidos para o cálculo do VAC. Mas eu gosto de colocar também uma coluna, que é o QIB, para eu ir primeiro preenchendo, sem preocupação de calcular. Então, olha só. A taxa de juros bruta, ó, taxa de juros bruta, entre parênteses, custo de oportunidade, nós temos que entender isso, por isso que eu digo que a gente tem que ler para entender. É o nosso QIB, negociada nos bancos, por isso que eu digo que é o QIB. Sem levar em conta o nível de endividamento, zero. O nível de endividamento é zero. Quanto é que eu tenho que botar lá no QIB? Eu tenho que tirar dos 15, eu tenho que tirar o imposto de renda. Aí deu 9. Perfeito, Natália? Natália? Sim, agora entendi, professor. Certo. Olha, Natália, você está sendo um exemplo que eu digo para os demais, está vendo? Essa coisinha não é difícil. Eu procurei, vocês observam que eu procuro assim, passo a passo, mesmo na teoria, tentar fazer na prática. Mas é importante esse conhecimento. Por que eu trago para você uma linguagem de mercado? Porque imagina se eu desse só a tabelinha para vocês e chegasse na empresa, aí vocês me dizem, me dá a tabelinha. O cara diz, mas que tabelinha é essa? Não. Ele vai falar com vocês, vai dizer para vocês, a pesquisa que a gente vai buscar não é tabela, são informações com isso aqui. A gente é que tem que entender e traduzir para isso aí. Tá? Excelente pergunta. É isso que eu espero de todos vocês para esmiuçar bem o segundo SEAD. Já houve uma... Você que fizesse o terceiro, fizesse o quarto. Muitas vezes eu não dou a informação direta para cálculo de custo de capital terceiros e próprios. Vocês vão ver mais para frente como é que a gente calcula. Né? Então, é bem isso aí. Então, quem já fez o primeiro, entendeu o primeiro e já entendeu o segundo, esse exercício, o que eu queria destacar com vocês? Exatamente quando a empresa não tem passivo oneroso. É um exemplo. E é uma verdade. Tá? Como é que vocês saem? Vocês têm em mãos isso aqui, tá? Para dizer, olha, tem um exemplo. Quando acontecer isso aí, é assim. Mas é um raciocínio lógico que a gente teve, né? Perfeito, Natália? Tem alguém mais alguma pergunta? Só para eu anotar aqui, para eu não me perder, porque conforme tu ia falando, eu ia acompanhando. Isso. É 15% dos... Olha só. Lembra que eu sempre me preocupo, cuidado com o imposto de renda que é divulgado na pesquisa? Então é o seguinte, eu divulguei a pesquisa que o imposto de renda era 35%, que é diferente do imposto de renda quando a gente calcula a empresa. É só esse cuidado que eu tenho. Tá? Quando eu vou lá na pesquisa e observo que eu estou dando informações brutas, eu tenho que tirar o imposto de renda. Por quê? Porque eu não vou usar o QIB, eu sempre vou usar, para calcular o VAC, o QIB. Tá certo? Então tem que ser sempre... Algumas vezes eu até dou a informação direta. Olha, o custo de oportunidade para empresas não endividadas, já descontado em imposto de renda, como foi do Queires, já dá diretozinho ali. Aqui eu quis mostrar para vocês que às vezes não é direto. Eu dou o bruto, que precisa tirar o imposto de renda. Qual é o imposto de renda que a gente tira? Ou da pesquisa ou da empresa. Eu preciso informar. Se eu não informar o da pesquisa, vamos usar o da empresa. Por exemplo, vamos ver aqui. Quanto é que dá uma empresa? Olha lá, Natália. Olha só.
boa, mais uma informação muito positiva para vocês aqui. Eu calculei primeiro o VAC da empresa. Para calcular o VAC da empresa, eu preciso do imposto de renda. Quanto é que foi lá? 40%. Perfeito. Tem informações lá nossa conversa, nosso exercício, as informações de mercado. Ali não foi informado nas informações de mercado e nem nas notas explicativas qual seria o imposto de renda que eu vou utilizar. Qual que eu fui utilizar? Eu tenho, eu não posso, eu sou obrigado, vocês não são adivinhos. Se o imposto de renda for diferente, eu sou obrigado a informar. Então, olha o que aconteceu. O imposto de renda é 40, a pesquisa não informou o imposto de renda, eu utilizei, então, os 40. E por que eu descontei do bruto? Porque a pesquisa só dava informação do bruto. E para colocar lá na tabelinha, eu preciso do líquido. Então, sabe, são esses caminhos que a gente tem que estar atento. Isso eu concordo com o Rob. Mas fazendo como a Natália está fazendo, talvez os demais estejam fazendo também, exatamente isso. Ó, eu dei um por um. Primeiro, bem simples para entender. O segundo, porque na verdade o cálculo é igual para todos. Mas tem essas nuances. É isso que eu quero preparar vocês o máximo que eu posso dentro desse período que ele está estudando. Perfeito, Natália? Muito boa pergunta. Tá bom, pessoal. Então, esse exemplo de hoje, que foi excelente. Eu fico muito contente quando acontece. Me sinto assim bastante, porque quando vocês tirarem 10 na prova, eu tenho certeza que vocês não se utilizaram de outros subterfúgios. Utilizaram realmente o estudo e cada vez mais eu vou focando nos exemplos, tudo aquilo que praticamente eu vou pedir para treinar você. Tá bom? Agora o que eu sugiro? Agora eu vou ver do Miri Modigliani, quem puder faz do Queixe e quem puder faz o do Ceasa, como tá, né? Se quiser continuar, também pode continuar os 4 que tem. E me perguntem. Quando chegar no dia da nossa avaliação, não precisa nem estudar. Eu já fiz o exercício, já entendi os exercícios, eu vou dar muito bem para aquele contexto. Eu vou fazer a nossa chamada aqui, tá? Pronto, já está feito. Olha, o que eu quero dizer para vocês, eu gostei muito, espero que os demais tenham feito a mesma coisa, mas a Natália deu assim, para todos nós, para mim, para vocês, tudo aquilo que eu queria, que eu sonho, exatamente isso. Fez um, entendeu? Fez o outro. Antes, a gente podia até começar isso aí antes da nossa teoria, para não misturar, para fortalecer. Né? E é bem isso aí, ele está com tempo, está com o cronograma dentro do esperado. Então tá. Então, eu espero vocês quinta-feira que vem, tá bom? Até quinta, bom trabalho e continuo à disposição. Tá? Um abraço.